Amém. Amém. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração e um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E um pouquinho daquilo que eu chamo, quem caminha perto de mim sabe que eu uso muito esse termo, mas é compartilhar um pouquinho da angústia santa que Deus tem colocado no meu coração. E o tema desse congresso, dessa conferência, é muito pertinente. Para o louvor da sua glória. E para mim, falar de missões é falar da glória de Deus, é falar de louvor. Porque, como naquela conversa que Jesus estava tendo com a mulher samaritana, naquele poço lá em Samaria, Jesus vai ao encontro dela e naquele diálogo Jesus fala para ela que o Pai, Deus, está procurando aqueles que o adorem e o adorem em espírito e em verdade. A razão de missões existir é porque a glória de Deus precisa ser levada a todos os cantos dessa terra. É porque ainda existem milhões de pessoas, ou melhor, bilhões de pessoas, que não adoram o Senhor. O Senhor não quer enviar tanto missionários profissionais. O Senhor está atrás de adoradores. E o tema da mensagem essa noite, aquilo que eu quero trazer aos corações, aos nossos corações, para estarmos meditando nessa noite, tem a ver com adoradores para o mundo. O Senhor chama adoradores, para que, como adoradores, possamos glorificar o nosso Deus e trazer a sua glória, trazer a sua majestade, aonde Ele não tem sido glorificado. E há muitos lugares aonde Ele não tem sido glorificado. Nós olhamos para o mundo e vemos tantas calamidades acontecendo hoje, que muitas vezes nós nos assustamos. Nós desligamos a televisão. Nós vemos a situação dos refugiados, vemos a situação da corrupção no nosso país, vemos a situação das drogas, vemos a situação da violência, vemos a situação das nações se levantando contra outras nações, vemos tantas e tantas situações e parece que nós nos desesperamos muitas vezes. Nós temos uma percepção clara de que no mundo onde nós vivemos há uma ausência da glória de Deus. Há uma ausência de pessoas que vivam com o propósito de adorar a Deus. E o que precisa ser feito para que a glória de Deus alcance? Para que, de verdade, o mundo seja cheio, pleno de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muitas vezes pensamos em missões, ou pensamos em enviar missionários, profissionais ou capacitados, e precisamos. Mas o Senhor quer, anseia, e talvez aqui nessa noite, Ele levante alguns que sejam adoradores, verdadeiros adoradores. E você é um verdadeiro adorador? Será que a adoração ao Senhor está no centro da sua vida? Porque se nós somos verdadeiros adoradores, aonde quer que estejamos, seja no trabalho, seja na rua, seja no ônibus, seja na faculdade, seja em casa, seja viajando, seja fazendo o que você estiver fazendo, você está diante do trono de Deus. E como um adorador, você não pode fugir da sua face. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você é, precisa ser uma expressão de adoração a Deus. E nada mais importa na vida do que adorar o Senhor. Você não é dominado por outras coisas, senão pela paixão, pela vontade de Deus. E eu quero falar sobre um adorador que impactou a vida de milhões,
e tem impactado a nossa vida até hoje. E é um dos grandes adoradores na Bíblia. Nós vamos falar sobre Abraão. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Eu quero ler os 3 primeiros versículos. Gênesis 12. Versículos 1, 2 e 3. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de estar aqui louvando o Senhor, adorando o Senhor. Temos a oportunidade, Senhor Deus, de falar abertamente que somos cristãos. Obrigado, Senhor, porque o seu amor é perfeito. Ainda que nós não sejamos, ainda que nós sejamos pecadores, o Senhor nos amou primeiro. E, Senhor, nós queremos, ansiamos, que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, que o Senhor seja adorado em toda a terra, em todos os lugares, entre todos os povos. Por isso, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa noite. E que nada nos impeça de entender a mensagem que o Senhor quer falar a nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Alguns princípios que eu quero destacar aqui nessa noite acerca de adoradores que vão buscar a glória de Deus no mundo. E que estão nesses versículos aqui que nós lemos. A primeira característica de um adorador, e eu olho para isso e eu vejo esse princípio como um dos grandes desafios, é que adoradores ouvem a voz de Deus. E quando eu falo adoradores, eu estou dizendo missionários, eu estou dizendo cristãos, eu estou dizendo eu e você, se queremos impactar o mundo. Porque no primeiro versículo tem essa breve declaração, muito simples. E disse o Senhor a Abraão. E disse o Senhor a Abraão. Adoradores ouvem a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus? Você tem ouvido o que o Senhor tem dito? O que o Senhor tem falado? Quando nós passamos por essa vida, passamos por esse mundo, e nós interagimos com pessoas, nós interagimos com circunstâncias, Deus fala, Deus tem falado. Será que os nossos ouvidos estão atentos para ouvir o que o Senhor tem dito? A verdade é muito simples, Deus fala, mas poucos são aqueles que ouvem. E aqueles que ouvem são pessoas que se tornam verdadeiros adoradores. Jesus disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Sabe, Deus não chama pessoas para andar com Ele. Deus não envia pessoas que antes não tenham ouvido a sua voz, que antes não tenham tido um encontro pessoal com Ele, que antes não tenham uma intimidade com Ele. E isso é o mais importante daquilo que o mundo precisa hoje, daquilo que o nosso bairro, aquilo que a nossa cidade, aquilo que o nosso país precisa hoje. Precisa de pessoas impactadas profundamente pelo Espírito Santo, pessoas que de verdade tenham como único foco da sua vida adorar a Deus e servir o seu nome. Muitas vezes nós olhamos para as dificuldades e as calamidades do mundo e nós pensamos em soluções que são boas, soluções econômicas, filosofias, programas. Mas o que o mundo precisa é de pessoas que saibam ouvir a voz de Deus e que tenham impacto do Senhor na sua vida, de forma que vão para esse mundo caído e levem a glória do Senhor. É isso.
O mundo precisa de adoradores. Adoradores que sejam ousados ao ponto de parar e dizer: Senhor, fala comigo. Porque muitas vezes nós não queremos ouvi-lo. Mas se você ouve a voz de Deus e você a ignora, chega uma hora que você para de ouvi-la. Parece que nós endurecemos o nosso coração, entorpecemos os nossos ouvidos. O mundo precisa de pessoas que ouvem a voz de Deus. Não precisa de muitos. Poucos já fazem um estrago no mundo de trevas. Pessoas que ouvem a voz do Senhor. Como é que nós podemos ouvir a voz de Deus? Bom, eu vejo que uma das maiores necessidades para que nós possamos ouvir a voz de Deus e para que sejamos de verdade adoradores, cujo único propósito seja fazer a vontade de Deus nesse mundo, é que Deus não seja um personagem num livro a qual nós queremos entender ou nós estudamos quando viemos para a igreja. Deus não é um personagem que fez coisas tremendas na vida de homens no passado, como Davi, como Sansão, como Salomão, como os apóstolos. Sim, é importante, eu preciso me aprofundar no máximo possível. Mas se Deus for só isso, se Deus for um personagem do passado que agiu na vida de pessoas, quando eu for para o mundo não será impactado. Porque se eu me basear apenas naquilo que Deus falou lá, mas não naquilo que Deus está falando hoje, Deus está falando hoje. Existem pessoas morrendo, que existem pessoas sofrendo. Palavras que Jesus disse lá atrás, há 2000 anos atrás, ecoam até hoje, porque a igreja ainda precisa cumprir. E o Senhor continua a dizer: vão, façam, sejam minhas testemunhas. Quando nós ouvimos a voz de Deus, é porque nós temos uma vida de intimidade com Deus. É como por exemplo, você falar de pular de paraquedas. Né? Você assiste na televisão, ou você vê um filme, e você vê a experiência de alguém que está pulando de paraquedas, você tem uma ideia do que é pular de paraquedas. Mas outra coisa é você entrar num avião, colocar o paraquedas nas costas, sentir a adrenalina, em alta velocidade, aquele vento no teu cabelo, e aí abre a porta e a pessoa diz: pula. E você tem que pular ali, você tem aquela experiência de você descer em alta velocidade, e no momento você puxa o paraquedas. A experiência é totalmente diferente. Quando nós olhamos para esse Deus que fez coisas tão tremendas no passado e dizemos: eu quero esse Deus, eu quero experimentar, eu quero pular nesse paraquedas, eu não quero estudar o que o paraquedas fez. Eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse adorador, eu quero ser o Davi desse tempo. Eu quero ser aquilo que os apóstolos foram no seu tempo hoje. Eu quero ser o novo John Wesley nesse tempo. Eu quero olhar para a história e não apenas olhar e dizer que coisas tremendas Deus fez no passado, glória a Deus pelos grandes avivamentos. Mas Deus pode fazer hoje. Se eu e você buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em estratégias. Mas Deus está atrás, é de adoradores. Como é que isso acontecia? Abraão invocava o Senhor. Gênesis 12, versículo 8 diz: dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ele invocava o nome do Senhor. Senhor, fala comigo. Senhor, me responde, é para a direita ou para a esquerda? Qual é a direção? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quando nós fazemos o oposto, né? Nós dizemos: Deus, eu tomei essa decisão, abençoa. Na verdade, nós precisamos buscar: Senhor, fala comigo. Qual é a sua direção? Me dirige, Senhor. Eu me lembro do primeiro projeto da Operação Índia, quando nós começamos o projeto da Operação Índia.
em 2010. Eu estava, depois de ter visitado a Índia, visto as tantas coisas que estão acontecendo lá, Deus falou ao meu coração que eu precisava começar um projeto lá na Índia. E no início você fica em dúvida, isso é coisa do meu coração. Não, isso não é do Senhor. Mas espera aí, o Senhor já disse que Ele quer salvar os perdidos, então acho que não é do meu coração, acho que é o Senhor que quer fazer. E eu, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? O Senhor está dizendo isso? Então, Senhor, eu tenho um projeto, eu quero treinar esse número de alunos aqui, jovens, que nós encontramos lá na Índia, e eu vou montar um treinamento, eu vou para a Índia 2 vezes nesse ano, e eu vou fazer isso, mas olha, eu preciso de dinheiro para fazer isso. E eu coloquei na planilha, eu coloquei tudo certinho, eu falei, bom, Deus, olha só, treinamento, mais o curso, mais não sei o quê, blá, 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 vou precisar de 12 mil reais. E eu coloquei na planilha, coloquei para Deus, Deus, se o Senhor quer que esse projeto aconteça, preciso de 12 mil reais. E aí eu orei. Fala comigo, Senhor, é isso que o Senhor quer? E de repente um irmão me liga. Um irmão, naquela época eu estava na PIB, como pastor auxiliar ali na área de missões, e ele me liga dizendo assim, pastor, eu queria conversar, porque Deus falou ao meu coração para eu investir na obra missionária. Tá bom, vem aqui. Eu apresentei todos os projetos missionários da igreja, mas eu não apresentei isso, não falei nada disso. E ele falou, não sei, Deus, não é isso, não é nenhum desses projetos. Deus está tocando no meu coração em algo novo. Eu falei, olha, tem algo novo que eu estou querendo começar na Índia, mas não tem nada ainda, eu estou orando ainda, e na minha cabeça, sei lá, Deus ia mandar de alguma forma que não aquela. Mas ele falou, é isso, eu quero dar uma oferta para esse projeto. E aí ele, tá bom, irmão, então faz o seguinte, faz lá, coloca no gasofilácio, que vai para esse projeto, supõe na Índia e tal. Aí ele estava saindo da sala, ele falou, mas você não quer saber quanto que Deus colocou no meu coração dar? Eu falei, irmão, isso é teu com Deus. E ele falou assim, Deus colocou no meu coração dar 12 mil reais. Era o quanto tinha na planilha. Aí ele saiu, eu fiquei, Senhor, tá bom, eu entendi. O Senhor quer que eu faça esse projeto. Aí eu comecei a me preparar, liguei para a Índia, marquei o horário, vamos fazer isso e tal. E aí, nessa, eu percebi um furo na minha planilha. A minha passagem não estava lá. Passagem. Uma das coisas caras. E eu falei, Senhor, eu preciso da passagem, me perdoa, e agora? Deus, não, isso, poxa vida, eu vou ter que ligar para ele, devolver a oferta, ou direcionar para outro projeto. E agora, Senhor Deus, eu preciso da passagem, senão não vai ter como fazer. No outro dia, esse mesmo irmão me liga. Ele fala, pastor, eu estava aqui orando, e Deus falou comigo que o pastor vai precisar da passagem. Eu queria dizer que eu vou dar a passagem para você. E eu fiquei, tá bom, Senhor, entendi. O Senhor quer que o negócio aconteça de qualquer forma. Deus faz quando você se coloca para fazer o projeto dele. Muitas vezes a gente ora, parece que as respostas não vêm, porque a gente está orando na direção errada, sabia? Nós estamos pedindo coisas que, na verdade, são para a construção do nosso próprio reino. Mas quando a gente para e invoca o nome do Senhor, e pede a sua direção, e pede, Senhor, me abençoa, porque eu quero construir o teu reino. E sim, Deus se importa com as suas necessidades, Ele supre no caminho, porque Deus é bom. Mas Deus está à procura de pessoas que coloquem como prioridade na sua vida fazer a sua vontade. Pessoas que ouvem a voz de Deus. Jeremias ouviu a voz de Deus quando era uma criança. Jeremias 1:4. Samuel também ouviu a voz de Deus quando era uma criança. Moisés ouviu a voz de Deus quando era adulto. Abraão ouviu quando já era idoso. Não tem idade. Não tem idade para Deus falar com você e te chamar. Não tem idade para você ouvir a voz de Deus. De repente Deus falando para você, olha, eu quero que você inicie um projeto novo. Vem cá. Eu quero que você se envolva nesse trabalho. Mas nós estamos muitas vezes tão ocupados que a gente não para ouvir a voz de Deus. Eu
um dos princípios para se ouvir a voz de Deus que me chama a atenção no Antigo Testamento é a nuvem, o princípio da nuvem de Deus, a nuvem da presença do Senhor. Em Números 9, versículos 17 a 23, eu não vou ler, mas tinha uma orientação muito clara dada para o povo de Israel. A nuvem da presença de Deus, ela ficava parada. Quando ela ficava parada, o povo de Israel firmava acampamento. Quando a nuvem da presença de Deus se movia, o povo de Israel levantava acampamento e seguia a nuvem. A nuvem parava, eles paravam e montavam acampamento. Às vezes a nuvem ficava parada durante um dia, às vezes ficava um mês. Mas eles tinham uma função: fique atento à nuvem da presença de Deus. É Deus que nos guia no meio desse deserto. E nisso eles param e eles ouvem a voz de Deus através da nuvem. Para onde a nuvem da presença de Deus está te direcionando? Ou você não está olhando para ela? Talvez você esteja querendo ir e Deus está dizendo para você ficar. Talvez você esteja querendo ficar e Deus está querendo que você vá. Talvez o Senhor está se movendo e você não está vendo. Talvez a nuvem de Deus já foi e você perdeu. Talvez lá há muito tempo atrás Deus te chamou para você se envolver com missões. Talvez há muito tempo atrás Deus disse para você se entregar para a obra missionária. Mas alguma coisa aconteceu e você não foi. Eu quero dizer uma coisa, querido, a nuvem está passando de novo. E o Senhor está te dando uma chance de hoje você ouvir a voz dEle e dizer: sim, Senhor, eu quero seguir a Tua voz. Sim, Senhor, eu quero seguir a Tua nuvem. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero ir para onde o Senhor quer que eu vá. E não para onde eu quero ir. Porque quando nós colocamos como prioridade na nossa vida a adoração a Deus, a nossa geografia precisa ser submetida à sua vontade. Amém? Segunda verdade desse texto, segundo princípio que eu quero pegar desse texto, ainda no versículo 1, é a ordem que Deus dá para Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Adoradores amam a Deus mais do que a sua terra e a sua família. E a palavra é clara ali no versículo 4, que Abraão obedeceu. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele poderia ter argumentado: Senhor, olha a minha idade. Não, ele foi. Ele obedeceu. Deus fala com Abraão para deixar a sua terra e a sua família. Talvez alguns pudessem dizer: mas não, Senhor, é a minha família. Meu pai está vivo, ele precisa de mim ainda. Olha, Deus, tem tanta coisa aqui. Ele obedece e ele cumpre. O próprio Jesus disse acerca dessa dificuldade, que é você romper, muitas vezes, com a família, ou romper com a sua terra natal, romper. Quando Jesus diz em Mateus 10:37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não significa que eu estou isento da ordem bíblica, do mandamento bíblico de honrar pai e mãe. Não é nada disso que Jesus está dizendo, não é nada disso que a palavra de Deus está nos dizendo, não. A palavra de Deus está nos dizendo que nós precisamos colocar a vontade de Deus, a glória de Deus, acima de tudo, inclusive acima do nosso relacionamento familiar, inclusive acima da nossa paixão pela nossa pátria, paixão pelo lugar onde eu moro. Quando Deus chama Abraão, ele não questiona, ele sai. E pode ser que Deus chame alguns para saírem, ou pode ser que Deus diga para alguns para ficar. Mas o ponto é o que Deus está dizendo para você. Porque se você está tomando decisões no nome de Deus, você precisa arrumar isso. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Aonde o Senhor quer que eu haja? Como o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu opere? Deixar a sua família e sua terra exigem algumas transformações radicais em nós. E eu
eu penso que muitas vezes nós não tomamos essa decisão, não só de deixar, mas de obedecer a Deus quando Ele nos chama para um projeto ousado, porque alguns empecilhos acontecem na nossa vida, no nosso coração. Muitas vezes Deus diz para a gente, deixa esse trabalho que você está. Deixa esse estresse que você está envolvido nesse ativismo louco. Deixa, vira as costas para essas coisas que são boas, mas não são o melhor que eu tenho para você. Vire as costas para isso tudo e venha para esse projeto que eu tenho aqui. Venha. Lance-se no meu projeto, sabe por quê? Porque eu vou construir algo tremendo lá em Canaã para você. Eu vou construir algo tremendo lá em Canaã na sua vida. Mas nós estamos presos a coisas que nos seguram. O que nos impede de fazer como Abraão? Primeiro, eu acho que é a surdez espiritual. Nós simplesmente não ouvimos a voz de Deus. Nossos ouvidos estão tampados. E tampados, muitas vezes, pelo entretenimento. Nós gastamos muito tempo com entretenimento no Brasil. Nós gastamos muito tempo no Facebook. Nós gastamos muito tempo assistindo filmes e séries. Nós perdemos muito tempo fazendo coisas sem sentido. Nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Nós corremos acelerados pela vida e nós não nos importamos com as pessoas que estão morrendo perto de nós, indo para o inferno. Nós não percebemos a situação que está acontecendo no mundo inteiro porque a gente acha que não está nos afetando ainda. Nós mudamos o canal. Hoje não precisa mais, né? Hoje, bem mais prático. Tem um programa, eu quero assistir isso. Não quero saber das notícias. Notícia é sempre a mesma coisa. Sempre coisa ruim. E aí nós nos alienamos do mundo. Nós nos alienamos das coisas que estão acontecendo. Nós entregamos para que Satanás haja na nossa sociedade. Surdez espiritual. Muitas vezes nós temos uma expectativa de que, na verdade, Deus fale conosco de uma forma sobrenatural. Da mesma forma que Deus falou com Moisés. Não, Deus, para me chamar para fazer algo novo, Deus tem que aparecer como uma sarça ardente, ou então um anjo descer do céu e me chamar. Vem e faça a minha obra missionária, senão eu não vou. Mas Deus já falou. Deus já disse. E quando eu leio a Bíblia, eu vejo lá escrito, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa palavra é para mim, é para você. Ide, vai. Em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Vai. Seja testemunha. João 20:21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Vai. Você está sendo enviado. Por onde formos, para onde formos. Nós precisamos testemunhar de Jesus, falar do amor de Deus, ser os braços de Jesus, ser as pernas de Jesus, ser a boca de Jesus. Mas a gente fala, não, eu preciso que Deus fale comigo, se é para eu testemunhar mesmo ali no meu trabalho. Ou se é realmente para eu fazer alguma coisa lá com aquele povo que eu vejo sempre lá no sinaleiro parado. Não, Deus precisa falar comigo. Deus não falou, eu fecho aqui, porque eu sei lá quem é esse povo é meio perigoso. E nós nos enchemos de desculpas para nós não nos envolvermos. Nós temos medo das trevas, quando na verdade são as trevas que têm medo da luz. E por causa desse medo que temos das trevas, as trevas continuam reinando. Mas se nós pararmos para ouvir a voz de Deus, tirarmos a cera do entretenimento, nos curvarmos em adoração a Deus, e pararmos de verdade para ouvir a sua voz, quem sabe a gente possa ter aquela experiência que Isaías teve ao entrar no templo do Senhor, quando ele viu a glória de Deus, e Deus falando, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías olha, ele diz, Senhor,
eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje o Senhor continua falando. E talvez você ainda não ouviu, mas Ele continua falando. Quando nós olharmos para os presídios no Brasil, e a quantidade de presos abandonados, vivendo vidas infernais, Deus, lá do alto céu, olha para isso e diz: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quando Deus olha para as montanhas do Himalaia, pessoas perdidas que nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar de nada do Evangelho. E Deus olha dizendo assim, são multidões, são vilas e vilas indo para o inferno. Quem? Quem? Eu enviarei. Quem há de ir por nós? Olhando as multidões de milhões de pessoas refugiadas, fugindo das guerras em tantos lugares no mundo, entrando na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em tantos outros lugares, Deus olhando para essas pessoas e dizendo: quem? A quem eu enviarei? Se nós olharmos para o lado de forma egoísta, não tenho nada a ver com isso, nós estaremos tampando os nossos ouvidos para aquilo que Deus está nos falando. Meu maior anseio nessa noite, queridos, é que você ouça a voz de Deus. E Ele fale com você. Porque Ele está falando. E se você não está ouvindo, então está na hora de começar a ouvir. O medo é outro motivo porque muitas vezes nós não respondemos ao chamado de Deus. Sim, é difícil. Sim, as dificuldades são grandes, mas Deus opera milagres. Há 2, 3 anos atrás, agora me perdi nas contas, aconteceu o terremoto no Nepal. E logo que aconteceu o primeiro tremor no Nepal, 7,8 da escala Richter, nós temos um trabalho no Nepal, nós da CCI, quando aconteceu o tremor, nós articulamos para eu ir para lá, para montar um projeto de levar uma equipe para apoiar as pessoas vítimas do terremoto. Eu cheguei no Nepal e fomos visitar os pastores, as pessoas, bolar as estratégias. Um dia depois que eu cheguei em Katmandu, teve outro terremoto, de 7,3 da escala Richter. As coisas caíram, um hospital caiu em cima de várias pessoas, morreram. Avalanche, tinha um poste caindo no meio da rua, várias coisas aconteceram, cenas horríveis de morte, cheiro de pessoas enterradas que ainda não tinham sido pegas, descobertas, mas que já tinham morrido, estavam debaixo dos escombros, cenário de devastação. Lugares onde a gente passou, onde a vila inteira de casas tinha sido destruída pelas pedras, sim. E aquele terremoto aconteceu, foi muito forte. Eu nunca tinha participado de um terremoto, foi a primeira vez e foi um alto. 15 minutos depois veio outro terremoto, de 6 ponto alguma coisa. Meia hora depois, outro. E assim foi durante aquele dia inteiro. E durante vários dias, a gente não sabia quando ia ter um terremoto. Eu me lembro de que naquele dia eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei, eu vou morrer. Eu vim para cá, por que eu vim? O que eu ia fazer aqui, bem nessa época? Eu vim para o Nepal, no meio do terremoto. Eu parei, e as pessoas elas corriam desesperadas, as pessoas não sabiam o que fazer, porque você nunca sabe a hora que acontece um tremor. E eu me lembro que nós estávamos perto de um restaurante, eu parei no meio-fio, num lugar, e parei para orar. E eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me mandou para cá? Será que eu ouvi a tua voz mesmo? Será que o Senhor, na verdade, me falou para não vir e eu entendi errado? Deus, de uma forma muito suave no meu coração, disse, fui eu que mandei você vir. E Deus me lembrou de Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas nenhum mal vai te acontecer. Fui eu que te trouxe. Vai e faz o que eu te mandei fazer. E eu levantei, e eu estava com medo. Eu levantei e entendi, o Senhor me mandou aqui, mandou eu fazer algo, eu vou fazer. Chamei os pastores, falei, vamos orar.
nós não temos motivo para termos medo, nós vamos cumprir aquilo que o Senhor falou, nós vamos subir as montanhas, nós vamos ir até as vilas, nós vamos visitar essas pessoas, vamos abençoar como nós estamos aqui para fazer, nós viemos fazer isso. E aí os pastores nepaleses falaram, mas o exército trancou todas as saídas e não tem como entrar. Eu falei, Deus mandou, Deus vai dar um jeito. Vamos orar, nós oramos, compramos arroz, compramos comida, fizemos aquilo que precisava ser feito, levantamos ofertas para comprar tendas, porque as pessoas tinham perdido as suas casas, ia chover, então colocamos em caminhões e começamos a ir. E aí a gente chegava perto do exército e disse, Senhor, deixa a gente passar. E o exército parecia que não via, não sei o que acontecia, a gente passava. E subíamos, e nenhum tremor aconteceu. Nós chegávamos nas montanhas, nós visitamos pessoas que não tinham sido visitadas por ninguém. Levamos comida, abençoamos muitas pessoas, e sempre que nós levávamos ajuda, nós falávamos, olha, nós estamos fazendo isso porque Jesus ama vocês. E porque Jesus quer fazer algo na vida de vocês, Ele se importa com o que está acontecendo na vida de vocês. Visitamos uma vila que anos antes tinha surrado um pastor nepalês, mas que com o terremoto nós fomos os únicos a chegar lá com ajuda. E nós entregamos para eles aquilo, o pastor falou assim, Eliezer, pastor, por favor, não fale nada de Jesus aqui. Eu falei, não posso, Deus mandou aqui, eu vou falar. E aí no meio daquela vila inteira, budistas, eu falei, olha, nós estamos aqui não é porque a gente é bom, nós não somos bonzinhos, nós somos pecadores, mas existe um Deus, o nome dele é Jesus Cristo, e Ele ama vocês. E Ele fez com que a gente atravessasse essas montanhas, no meio desses tremores, colocando a nossa vida em risco para dizer para vocês que Ele ama vocês. E que não tem motivo para ter medo, Ele está no controle sobre todas as coisas. Hoje tem uma igreja lá naquele lugar. Quando a gente se deixa paralisar pelo medo, e a gente diz, Senhor, não, manda outro, a gente deixa de experimentar as coisas tremendas de Deus. Querido, pare de basear a sua fé nas experiências que grandes gigantes do passado tiveram, porque Deus quer ter essas experiências com você hoje. Deus quer alcançar a nossa cidade hoje, o nosso país hoje. Deus quer usar pessoas hoje, pessoas que se coloquem à disposição do Senhor, que ouçam a sua voz, e que de verdade busquem a adoração acima de todas as coisas. Feche os seus olhos. Será que Deus está falando ao teu coração nessa noite? Será que Deus está falando para você que a nuvem da sua presença está se movendo? O que o Senhor tem falado? Será que perto de você existe uma comunidade onde ninguém está fazendo nada e pessoas estão perdidas e você vai começar uma célula ali? Será que existe uma escola onde você pode fazer a diferença? Ou será que Deus está te chamando para você sair do Brasil e ir para o outro lado do mundo e fazer a diferença lá? Deus chama adoradores. Nessa noite eu quero fazer um convite muito simples. Para ficar de pé aqueles que diante de Deus vão dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser um adorador, que vai buscar a tua glória, o teu louvor, acima de tudo, acima da minha vontade, acima, Senhor, da vontade da minha família, acima, Senhor, dos sonhos que eu um dia construí, porque o que mais me importa, Senhor, é a tua vontade, são os seus sonhos, é a construção do teu reino nesta terra. Eu quero que o seu nome seja louvado, glorificado, exaltado entre todos os povos, entre todas as tribos, entre todas as línguas. Se Deus está falando ao teu coração, fica de pé onde você está, que eu quero orar com você. Amém.
Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça e pelo teu amor. Deus, a nossa paixão é pela tua glória. É que o seu nome seja glorificado, adorado, louvado. Queremos, Senhor, que o Senhor seja conhecido. E que o teu amor transforme a vida, Deus, daqueles que ainda não te conhecem. Queremos que estes se transformem em adoradores, Senhor. E é por isso que somos enviados para o mundo, para encontrar adoradores ao Senhor. Para que o Senhor seja adorado. Por isso, Deus, usa estes que estão de pé. Fala, molda, capacita. Enche do teu Espírito Santo. E que em nome de Jesus eles possam fazer a diferença, Senhor, aonde o Senhor os enviar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.